Olá pessoal, William Ross quem fala, e nesse vídeo eu vou dar umas dicas sobre informações numéricas que aparecem nos textos e como que você pode entender isso melhor. Bom, vou falar sobre três coisas: números por extenso, números quebrados e datas. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, números por extenso. O que pode aparecer num texto referente a isso? Então a gente tem essas situações aqui, ó. Você pode encontrar quantidades indefinidas, frações, multiplicativos e números ordinais em forma escrita, tá? Não em forma de algarismo. Então, muitas vezes o aluno não conhece a palavra que se refere àqueles números e não consegue entender. E são coisas relativamente simples de você aprender, tá? Então, olha só. Quantidades indefinidas, o que vem a ser isso? Você tem aqui, ó, às vezes você vai encontrar no texto o termo assim, hundreds. Hundreds significa centenas. Você também vai encontrar thousands, que são milhares. Então, às vezes no texto aparece lá milhares de pessoas, né? Centenas de carros. Então, aparece dessa forma. Pode aparecer também, ó, tens of thousands, que seriam dezenas de milhares. E também hundreds of thousands, que seria centenas de milhares. Tá? Pode aparecer milhões também, que seria millions. Tá? Então, isso aqui seriam as quantidades indefinidas. Bom, vamos lá. Segundo item, frações. Como é que aparece as frações? Então, as frações seriam isso daqui: meio, um terço, um quarto. Então, meio em inglês a gente diz half ou a half, tá? Pode ser one half também, é a mesma coisa. Se você encontrar, por exemplo, one third é um terço. Tá vendo? One third. Se forem dois terços é two thirds. Tá? Você só vai mudando aqui. Um quarto é one quarter. Aí pode ser dois quartos, two quarters, três quartos, three quarters, e assim por diante, tá? Então é isso, as frações aparecem em forma escrita. Números multiplicativos, que seriam, por exemplo, o dobro, né? Então você encontra a palavra double. O triplo, que é triple. Pode aparecer também na forma duas vezes a quantidade, né? Então você vai ver twice. Então, isso aqui é duas vezes mais caro. Então, é twice. Se for três vezes, é three times. Inclusive, a partir do 3 aqui, você sempre vai usar um número e times. Então, se for 4 vezes, é 4 times. Se for 5 vezes, é 5 times. E assim por diante. Bom, multiplicativos. Agora, os ordinais. Tá? Os números ordinais que indicam a ordem, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Então, primeiro em inglês você diz first, tá vendo? Então, muitas vezes aparece escrito, não aparece o número, né? O algarismo, tá? E pode aparecer o 1, a abreviação, né? Que é o 1 e o ST. Igual em português aparece o 1 e a bolinha, né? Que representa o O, ou o 1 e o A, né, que é primeiro e primeira. Então a gente usa o finalzinho aqui para representar a abreviação, né? O algarismo e esse finalzinho, o ou a. Em inglês eles fazem a mesma coisa, só que eles usam o algarismo e as duas últimas letras do número por extenso, né? No caso first, as duas últimas é o ST, então por isso que aparece o 1ST. No caso do segundo, a gente diz second. Então a abreviação é o 2 e as duas últimas letras que é o ND. O terceiro é third. Aí você também, 3 e as duas últimas letras, que é o RD, tá? E quarto é fourth, que é o 4, né? Que é for, e o TH, que é as duas últimas letras, tá? A partir do 4, né? Do quarto, a maioria dos números é um número normal mais o TH, tá? Então, sempre que você vê um número com TH, é um número ordinal. Então, né? Quarto, quinto, sexto e assim por diante, tá? Tem um outro número, tem alguma irregularidade numa letra, uma letra a mais, uma letra que muda, tá? Mas a grande maioria vai ser o número mais o TH. Okay? É importante você, sabendo identificar isso, já é o suficiente para você entender do que está sendo falado. Okay? Só os três primeiros que são diferentes, tá vendo? São palavras diferentes, first, second e third. Bom, números ordinais é isso. Aí tem uma dica aqui sobre números quebrados, que tem uma diferença em inglês interessante. Por exemplo, se você visse esse número aqui, ó, 1,273, você poderia pensar que é um número quebrado, né? Que é um número assim, 1 e um número fracionário aqui, um número decimal. Mas na verdade não é.
Em inglês, eles usam a vírgula para indicar a casa dos milhares. Então, esse número aqui, em inglês, ele está escrito 1273, tá? Então, o 1273 é escrito com uma vírgula. O número quebrado, por outro lado, ele é escrito com um ponto. Então, por exemplo, 1,5 em inglês é 1,5, não 1,5. No caso do 1,5 não causa problema, você identificaria, né? Você deduziria automaticamente. Agora, se é um número que tem várias casas decimais, e se no texto tem misturado números acima de 1000, realmente a pessoa poderia ficar confusa, tá? Então, para você não se confundir que em inglês o ponto indica um número decimal e a vírgula é um número acima de 1000. Ok? Então, se for 1 milhão também, vai ter uma vírgula, depois outra vírgula, né? A cada 3 casas, eles usam uma vírgula. Ok? É só você prestar atenção na sua calculadora. A sua calculadora usa o ponto no lugar da vírgula, né? Para fazer um número decimal, um número quebrado. Tá? E se você escrever lá um número acima de 1000, você vai ver que a calculadora coloca uma vírgula automaticamente. Tá? Pode fazer o teste, né? Que a programação das calculadoras é em inglês. Bom, vamos lá. O último item são as datas. Bom, você vai encontrar as datas normalmente, né? Por exemplo, 1990. Vai encontrar os algarismos. O que pode causar alguma confusão é o seguinte: é você encontrar isso aqui, ó, in the 1970s. Se você encontrar isso aqui significa na década de 70. Tá? Porque em inglês eles indicam a década usando a data e um S. Como se fosse a data no plural, para indicar os anos daquela década. Tá? Então, se você encontrar, significa... Então, aqui está escrito na década de 70. Okay? Pode aparecer o S sozinho, pode aparecer com um apóstrofo, tá? Pode aparecer somente os 2 últimos números e pode aparecer por extenso. Então, até na forma que a gente lê, né? Se você estiver lendo o texto, não importa saber essa questão de como pronunciar o número, tá? Mas a gente fala de 2 em 2, então na década de 70 você vai falar in the 19, que é o 19, e o 70 no plural vai ser 70s. Então, às vezes eles escrevem só o final, in the 60s, né? 60s é de 60, então in the 60s significa na década de 60. Se fosse na década de 90 e o texto tivesse escrito por extenso, seria in the 90s, e assim por diante. Tá? Então, essa questão da década funciona dessa forma. Aí tem mais um detalhe aqui, que é o seguinte: você pode encontrar também essas 3 palavras antes do numeral, aqui, do algarismo indicando a década. Então, in the early, pode ser in the mid e in the late. Se você encontrar in the early, significa no início da década. In the mid é em meados da década, né? No meio da década. E in the late é no fim da década. Então, você também pode encontrar essas 3 palavras associadas, né, ao número aqui indicando a década, para indicar mais precisamente se é no começo, no meio ou no final da década. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E um abraço. Até os próximos vídeos.